Olá a todos, vamos então novamente hoje com o módulo 2. Ainda estamos na legislação de trânsito, né? Módulo 2 e 3 fala sobre sinalização viária. Nós vamos ver no módulo 2 toda a parte da sinalização vertical e módulo 3, então, sinalização horizontal, ok? Peço desculpas, como eu falei nos outros módulos, se vocês ouvirem sons externos, né? Infelizmente pode acontecer, ok? Então, no módulo 2 a gente vai ver a sinalização viária, classificação e ordem de prevalência, quando eu tenho mais de uma informação, mais de um... se eu tenho, por exemplo, o agente da EPTC e o semáforo, quem eu devo respeitar, quem eu devo seguir, né? Qual a orientação. Sinalização viária vertical, os objetivos, cores e o formato, importante, cores e formato, né? Interpretação das placas e possíveis erros, e podemos sim nos confundir, hoje a gente vai tirar então essas dúvidas. Classificação, regulamentação e advertência, indicação. Diferença entre parada e estacionamento. Como é que funcionava antes no código antigo e como é que funciona hoje. O que é parada e a partir de que momento é um estacionamento. Eu estou com o veículo estacionado. Então, assim, hoje veremos as placas. E as placas, elas se dividem da seguinte maneira. Placas de regulamentação, advertência e as indicativas. A gente vai falar da sinalização vertical e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe, que está me ouvindo aí, que está me vendo, sabe a diferença de vertical e horizontal, mas vou lembrar o seguinte. Quando nós estamos na horizontal, nós estamos de pé. Desculpa, quando nós estamos na vertical, nós estamos de pé. Nós estamos na horizontal quando nós estamos deitados, né? Deitado, horizontal tem a ver com a linha do horizonte. Então, estamos deitados, estamos na horizontal. De pé, estamos na vertical. Ordem de prevalência. Existe uma ordem de prevalência, então, quando eu tenho mais de uma informação. Eu tenho lá o azulzinho, o agente da EPTC, o semáforo e uma placa de pare do lado do semáforo. Peço desculpa a todos, eu ainda estou atacado da asma, mas estou fazendo o mais rápido possível os módulos para que todos possam ter acesso. Então, se sentirem aí uma respiração ofegante, é por esse motivo. Então, assim, ó. Ordem de prevalência sempre. Primeiro eu vou respeitar o azulzinho, o agente de fiscalização. Se ele se fez presente na via, eu certamente vou respeitar ele, né? Ou ela. Pode ser uma agente também. Depois, num segundo momento, o semáforo e num terceiro momento, então, sinalização vertical e horizontal, ou seja, as placas e as pinturas na via. Então, assim, ó, aqui a gente já mata uma charada. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta: William, se tem um semáforo embaixo, tem uma faixa de segurança. Tá? Algumas pessoas acham, eu respeito a faixa de segurança. Não. Respeitamos primeiro o semáforo, porque na ordem de prevalência o semáforo vem antes da sinalização vertical e horizontal. Ok? Essa é a sequência. Placas, então, divididas em regulamentação, advertência e indicativas, como eu falei, né? As placas de regulamentação são as placas, na verdade, elas nos obrigam ou nos proíbem, existe ali uma obrigação ou uma proibição, e está na placa de regulamentação a questão da multa. O não cumprimento da placa de regulamentação gera multa, gera notificação. É uma infração de trânsito. Placa de advertência, na verdade, elas são placas de alerta. E depois nós temos as placas indicativas, né? As placas de regulamentação são vermelhas, as placas de advertência são as amarelas, e placas indicativas podem ser azul, verde, ou os dois juntos, azul com verde,
e ainda tem as marrons, que é atrativo turístico. Nós vamos ver todas elas no dia, nesta aula. Então, olha só. Placas de regulamentação. Né? A gente vê nesse primeiro quadro que tem placas proibitivas e placas obrigando. O que eu quero falar já direto é, em dia de prova, lá no trânsito a gente vai ter a placa, tranquilo, nós vamos nos guiar pelas placas. Mas no dia da prova, nós não vamos ter informação complementar. Então nós vamos nos guiar porque está na prova. Não tem uma informação complementar como rua, por exemplo. Então o que eu peço sempre para os meus alunos é, por favor, não entra no se. Entrar no se mas e se tivesse uma rua? Mas e se tivesse chovendo? Se não diz que está chovendo, se não diz que tem rua, na questão tu vai te guiar somente pela placa, tá? Primeira placa, então, é de sentido proibido. Então, ali tem uma proibição de seguir em frente, tá bem claro. Né? Sou proibido de seguir em frente. Ao mesmo tempo, tem uma placa obrigando. Eu sou obrigado a seguir em frente. Logo depois tem uma placa me proibindo de virar à esquerda. É uma proibição. Ao mesmo tempo, tem uma placa de vir à esquerda. É uma obrigação. Tem uma placa ali embaixo de proibido virar à direita, é uma proibição, ao mesmo tempo tem uma obrigação, ó, vire à direita. Siga em frente ou à esquerda e siga em frente ou à direita. Eu sempre faço sempre peço meus alunos, né, pego alguém da turma e pergunto qual é a diferença, se é que ela existe, entre esta placa e esta aqui. Eu vou repetir, ó. Se é que existe, qual é a diferença desta placa e dessa? Tá? Então vamos lá. A primeira diferença, a diferença que existe entre elas é que uma me proíbe, essa que tem uma tarja, né, vermelha ali, ela me proíbe, cruzando a placa, e a outra me obriga. Tá? No trânsito, nós não tendo aqui a informação complementar, elas estão nos dizendo a mesma coisa, as duas, tá? Essa placa, ela está me proibindo de dobrar à esquerda, então automaticamente as minhas ações são ou seguir em frente ou dobrar à direita. Como ela me obriga, ó, essa outra me obriga a seguir em frente ou dobrar à direita, automaticamente ela está me proibindo de dobrar à esquerda. Aqui entra o se, ó. Alguém poderia dizer, tá, William, mas quem disse que tem uma rua à esquerda ou à direita aqui? E é isso que eu estou pedindo para vocês. Por favor, não entrem no se. Não inventem uma coisa que não existe na prova, ok? Ali não diz nada, tá só a placa, então se guiem pelo que tem na placa, ok? Seguimos então. Placa de pare, parada obrigatória. Alguns alunos confundem isso, por favor, não vamos confundir, porque não vai ter isso lá na prova, vai ter só o pare ali. Não é uma placa de pare, é uma placa de parada obrigatória. E ela é a única placa octogonal, né? Octogonal. Ela tem 8 lados, ela tem um recorte diferente, justamente porque se ela estiver no outro lado da rua com fundo preto e do nosso lado não tiver, nós temos como verificar, por exemplo, se é ou não a preferência para nós. Vou colocar aqui, ó, eu não desenhei muito bem, né, a placa de pare, mas para a gente ter uma ideia, aqui está o nosso carro, ali tem um poste ou um toco do poste no chão, e lá está a placa oitavada com fundo preto. Se ela está lá naquele lado, geralmente é para quem vem daqui, ó. Então eu tenho que, no mínimo, desconfiar que a preferência não é minha, e sim a preferência de quem é dessa rua que está cruzando a minha frente. Certamente tinha uma outra placa aqui e a placa foi retirada, foi arrancada. Ok, voltamos aqui. A placa de D, a preferência é triangular também, são as únicas diferentes das placas de regulamentação, porque todas elas são redondas, né? E tem a característica de ter fundo branco, caracteres em preto, bordas em
vermelho, tá? A placa de pare por convenção, a gente vai ver em outros países, diz lá stop no meio, mas o recorte é o mesmo, por convenção é a mesma, tá? Proibido estacionar, olha, ela tem uma tarja vermelha só proibindo, ó, tá? Uma tarja só. Ao mesmo tempo, nós temos o estacionamento regulamentado, ali é permitido estacionar. Proibido parar e estacionar, então ele tem uma dupla proibição, uma proibição de estacionamento e de parada também, tá? Qual é a diferença de parada e estacionamento? Sou um Uber, por exemplo. Parei o meu carro, o meu passageiro desceu e eu fui embora, segui viagem. Isso é uma parada. Parei o meu carro, a pessoa foi pegar um passageiro, a pessoa embarcou e eu fui embora. Isso é uma parada. Parei o carro porque a pessoa esqueceu a carteira, então ela vai subir lá no 7º andar do prédio dela e vai descer, vai pegar a carteira e vai descer. Isso não é mais uma parada, isso é um estacionamento. Parada é somente para embarque e desembarque rápido. Tudo que sair do embarque e desembarque rápido é um estacionamento, tá? Algumas pessoas acham que estacionamento, se tu estiver dentro do carro com o carro ligado, não é um estacionamento, é uma parada. Porque afinal tu tá dentro do carro e o carro tá ligado. Não é isso, gente. Parada é somente para embarque e desembarque rápido, ok? Ou eu tô aqui no 8º andar e vou esperar o Uber chegar para então eu descer. Eu quero que a gente tem que ter um entendimento que essa pessoa, se eu vou esperar ele chegar para mim descer, ele vai estar estacionado e não parado. Eu teria que estar no portão e entrar já no Uber. Aí é uma parada, tá? Sentido de circulação da via e pista, ó. Certamente vai estar nos finais de rua informando que essa rua nós não poderemos entrar nela porque ela é uma via de mão única, ok? Passagem obrigatória, geralmente está em bifurcação em Y, né? Onde a gente tem, ou numa rua onde a gente tem mais de um acesso, ela pode estar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, sinalizando por onde nós podemos seguir e certamente pelo outro lado não poderemos. Sentido de circulação na rotatória. O sentido de circulação na rotatória é anti-horário. Anti-horário, tá? E existe uma diferença de rótula e rotatória. E a diferença é o seguinte: rótula, ela tem uma sinalização semafórica. Rotatória não tem sinalização semafórica. Essa é a diferença das duas. Então, por exemplo, Protásio Alves com Manuel Elias. Quem puder botar aí no Google Maps, né? Vai ver que ali tem um semáforo. Então, ali, nesse caso, é uma rótula. Tá? Saindo de Iguatemi pela Nilo Peçanha em direção a Saturnino de Brito. No meio, não é da Saturnino, mas no meio ali do caminho, tem uma rotatória. Por quê? Porque não tem sinalização semafórica nenhuma. Tem placas de pare. Mas a diferença das duas está na sinalização semafórica. Rótula tem sinalização semafórica, rotatória não. Vamos então para o próximo. Olha só, proibido retornar à esquerda e proibido retornar à direita. Então, a gente tem que entender aqui qual é a diferença de retorno e conversão. Isso é importante, tá? Por uma questão de prova teórica, se tu errar, tu vai errar uma questão. Na prova prática, tu pode não estar cumprindo com uma das regras, tu pode estar descumprindo com o trajeto. Tá? Isso pode ser, acho que, se eu não me engano, é 3 pontos ou eliminatório. Eu vou colocar no módulo a pontuação da prova prática para a gente já ter uma consciência, ter um entendimento de como funciona. Tá? Vamos lá, retorno. Retorno é um movimento de 180 graus. Eu estou saindo do centro de Porto Alegre em direção ao pronto-socorro. Esqueci alguma coisa, eu vou retornar, eu vou voltar para o centro na própria Protásio. Tá? Então, ali é Oswaldo Aranha, né? Na própria Oswaldo Aranha, então. É um movimento de 180 graus. Eu estou indo do ponto 1 para o ponto 2, eu vou voltar, então, do ponto 2 para o ponto 1. Diferente da conversão, o examinador usa ele faz esse tipo de comunicação, né, para o aluno. Nós vamos converter a próxima à esquerda. O que ele está dizendo?
nós vamos dobrar, nós vamos virar a próxima rua à esquerda. Ou à direita, nós vamos converter a próxima direita, mesma coisa. Nós vamos virar, nós vamos dobrar a próxima rua à direita. Ok? Duplo sentido de circulação. Proibido ultrapassar, lembrando que ultrapassagem é sempre pela esquerda. Não, é proibido ultrapassagem pela direita. Ultrapassagem pela direita é uma infração de trânsito. Tá? E aí o que acontece? Aqui é proibido ultrapassar, não pode nem pela esquerda nesse caso. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, informando aqui que os veículos mais lentos, né, eles devem ficar à direita. Aqui conserve-se à direita, ó, qualquer tipo de veículo, e aqui fala da velocidade máxima permitida. No caso aqui 80 km por hora. Vamos respeitar as velocidades para não ter que responder por multa depois, porque excedeu o excesso, né? O limite da velocidade. Proibido o trânsito de veículos automotores. Aqui tem um veículo de 4 rodas, mas quando fala de veículos automotores é qualquer veículo que tenha motor. Então pode ser motoneta, motocicleta, ciclomotor, caminhão, ônibus, carreta, qualquer veículo que tenha motor, inclusive os veículos de passeio. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Qualquer veículo de 2 rodas é proibido nesse caso. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Né? Tá aqui o veículo de tração animal, aqui é uma carroça, né? Então existe uma proibição. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido o trânsito de caminhões. Proibido o trânsito de bicicletas, proibido o trânsito de pedestres, proibido o trânsito de ônibus e trânsito proibido a carros de mão. Aqui pode ser os carros que a gente chama de papeleiro, né? Pessoal que usa do lixo reciclável para sobreviver, né? Sai pelas ruas coletando lixo. Ah, aqui tem uma proibição. Tá, William, mas eu tô com uma bicicleta, só que eu tô desmontado, eu tô empurrando a bicicleta. Então o código diz que se tu tá desmontado, se tu não tá montado na bicicleta, tá empurrando ela, tu é pedestre. E aí, nesse caso, pode. Né? O que não pode é montado. Aí, nesse caso, é proibido. Uso obrigatório de corrente. Tá? Isso aqui, geralmente, para países que tem neve, gelo, enfim, nós temos essa placa na rodovia Transamazônica, porque ela tem pedaços dela que são de barro, né? E quando os caminhões atolam, carreta também muito pesado, só sai com um trator. Deveriam colocar a corrente, mas não colocam. E aí, o que faz a corrente, na verdade? A corrente, ela dá uma tracionada a mais, uma pegada a mais no pneu, e aí a chance de tu atolar é muito pouca, né? Eu vou colocar um link de um vídeo que mostra a colocação de correntes no pneu. Tá? Vou botar na descrição. Alfândega ou posto de fiscalização alfandegária nas saídas do Brasil, né? E também dentro dos aeroportos. Quando for na saída do país, né? Saída ou entrada, nós temos que parar, é obrigação. Todos os veículos devem parar. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro, né? Então, existe uma questão de silêncio das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, mas aqui ele vai estar em essa placa próximo de hospitais, casas de saúde, templos religiosos também. Aí nós temos proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Colocaram em Porto Alegre na Avenida Borges de Medeiros e na Praia de Belas, elas eram vias de mão dupla, passaram a ser vias de mão única, colocaram para a gente não ficar passando de um lado para o outro do canteiro, porque ali inclusive junto ao canteiro é o corredor do ônibus, mas o pessoal parece que não respeita muito.
né? Acaba passando por ali. Comprimento máximo permitido é o comprimento do veículo, comprimento total, no caso aqui está marcando 10 metros. Peso bruto total permitido, no caso 10 toneladas. Altura máxima permitida 4,5 metros. Largura máxima permitida 3 metros. E peso máximo permitido por eixo. O que é um eixo? De roda a roda, né? Então nós temos o veículo, o nosso carro convencional, aí ele tem 2 eixos. Cada um dos eixos então poderia pesar 2 toneladas em cima de uma balança. O veículo brasileiro que a gente tem com mais eixos é o rodotrem, né? Uma carreta biarticulada. Tem 9 eixos, então cada um dos 9 poderia ter 2 toneladas. Vamos ali. Ciclista, transite à esquerda. E ciclista, transite à direita. Manter-se à esquerda o ciclista e manter-se à direita. Ciclista à esquerda e pedestre à direita, e pedestre à esquerda e ciclista à direita. Essas marcações foram colocadas no chão, no lado do shopping Iguatemi, do outro lado da rua, na calçada, para demarcar ali onde o ciclista pode andar e onde o pedestre pode andar. Circulação exclusiva de bicicletas. Circulação exclusiva de caminhão. Circulação exclusiva de ônibus. Pedestre ande pela direita e pedestre ande pela esquerda. Placas de regulamentação com informações complementares. Nós temos algumas, né? Onde diz início de proibido, algumas dizem fim, né? Veículo de 2 a 3 rodas, quadriciclos, automóveis, utilitários, caminhonetes e caminhoneta. A gente vai ver ainda, em um modo que a gente vê direitinho, qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta. Caminhoneta parece errado, mas não é, gente, tá? E aqui ônibus, micro-ônibus, caminhão, trator, motorhome, né, motor casa, reboque ou semi-reboque, e veículo tracionado. Aí diz aqui os veículos pesados a velocidade. E aí a gente entra nas placas de advertência, porque eu falei para vocês, ali na placa de advertência não tem mais a questão da proibição ou obrigação, como é na placa de regulamentação, e se tu não cumprir, tu é notificado, multado, é uma infração. Na placa de advertência é um alerta, inclusive pode ser um alerta para mostrar uma placa de regulamentação mais à frente, como é o caso da placa de parada obrigatória. Existe uma placa de advertência também, que é parada obrigatória à frente. Essa placa vai estar no meio do quarteirão, avisando que lá no cruzamento tu vai encontrar uma placa de parada obrigatória. Ou seja, a preferência não é tua. Então vamos lá, curva acentuada à esquerda. Tem um perigo aqui, ó. A curva é mais fechada, ela é acentuada. Aqui é uma informação, mas não tem um perigo que tem nessa, ó. É uma curva à esquerda somente. Pista sinuosa à esquerda. Essa placa já caiu em prova. E existe no outro slide, vou botar aqui embaixo para vocês, ó. Ela está aqui também, só que sinuosa à direita. Vou voltar então. Pista sinuosa à esquerda. O que acontece? O que vai dizer se ela é uma pista sinuosa à esquerda ou uma pista sinuosa à direita é a primeira curva dela. Se a primeira curva for para a esquerda, ela é uma pista sinuosa à esquerda. Se a primeira curva for à direita, ela é uma pista sinuosa à direita. Tá? Curva em S à esquerda. Então nós temos um S no meio da curva. Aqui nós temos um perigo, porque a gente tem uma curva acentuada em S esquerda. Então a gente tem um S acentuado no meio da curva. Tá? As mesmas placas, só que para o outro lado. Ó. Curva à direita, então uma curva normal. E nós temos um perigo aqui. Curva acentuada à direita. Né? Curva em S à direita e o perigo está aqui, ó, curva acentuada em S à direita.
E pista sinuosa direita, ó, a primeira curva dela é a direita, então a pista sinuosa é a direita. Cruzamento de vias. Semáforo à frente, vai estar lá no meio da quadra avisando que lá na frente tu vai encontrar um semáforo. Aqui a placa que eu falei, ó, parada obrigatória à frente. Então, uma placa de parada obrigatória à frente vai estar lá no meio da quadra avisando que lá na frente, no cruzamento, tu vai encontrar uma placa de parada obrigatória, uma oitavada, né? Vermelha, né? Confluência à direita é uma entrada na via onde tu está, ó. Uma confluência. Sempre que for para baixo, sempre que for uma entrada, é uma confluência, porque quando for uma saída, é um entroncamento oblíquo, tá? Nós temos uma confluência à direita, uma entrada na via onde tu está à direita, e nós temos uma confluência à esquerda, uma entrada na via onde tu está à esquerda, ó. Nós temos também junções sucessivas contrárias, primeira e esquerda. Então, duas vias laterais que vão dar acesso à via onde tu está, uma primeira à esquerda e depois uma à direita. A mesma coisa para o outro lado. Primeiro à direita e depois à esquerda. Eu falei antes em confluência, agora a gente vai falar em entroncamento oblíquo, ó. Nós vamos aqui em cima. Via lateral à direita. Uma entrada de rua à direita. Via lateral à esquerda, uma entrada, né, ou saída de via lateral à tua esquerda. Bifurcação em Y. Tá? Acaba a rua para que nós tenhamos outras duas. Tá? Interseção em T, que a gente chama de final de rua, porque ali na frente tem outra via, ó, outra rua, outra via. Interseção em círculo, lembrando que é anti-horário, né? O caminho a seguir é anti-horário. E aqui assim, ó, aqui o que eu falei, ó, entroncamento oblíquo à direita, ó, uma saída à direita. Se fosse uma entrada, seria uma interseção. Desculpa, uma confluência, tá? Se fosse uma entrada, seria confluência, tá? Mas é uma, aqui para cima então, uma saída, é um entroncamento oblíquo à direita. E aqui um entroncamento oblíquo à esquerda. Ponte estreita. Bom, se tem um aviso de ponte, nós temos que parar. Tá? Nós temos que reduzir a velocidade. Principalmente se tu não conhece o local. Certo? Se não conhece o local, tu não sabe com essa ponte. A gente tem muita ponte no interior do Rio Grande do Sul. Pontes de madeira, pontes que já estão meio bamba, né? Elas não estão da melhor maneira possível. Então, nos cabe o quê? Diminuir a velocidade e nos preparar para essa situação. Área com desmoronamento. Vou deixar um link na descrição do vídeo também mostrando uma área com um desmoronamento. Não é que está sempre desmoronando, mas corre o risco de desmoronar. Então nós temos que manter um olho na via e um outro olho ali, ó, do lado. Principalmente se estiver chovendo ou com vento. Pode ocorrer um desmoronamento. Tá? Ponte móvel. Para que serve? Como é que é? Nós temos uma ponte móvel próxima aqui, né? A ponte do Rio Guaíba, né? Na verdade, ela é uma ponte que sobe para que as embarcações possam passar por baixo, né? Automaticamente tranca o trânsito. Projeção de cascalho, então nós vamos passar por uma via onde cascalhos podem ser projetados tanto para um lado quanto para o outro. Nós temos que diminuir a velocidade. Pista escorregadia, né? Nós temos aí algumas pistas escorregadias, sim. Pista irregular, olha só, não é quebra-mola, gente. Quebra-mola é o apelido que a gente deu para essa placa. O nome da placa é saliência ou lombada. E depois nós temos a placa de depressão. Fim de pista dupla e início de pista dupla. William, como é que eu faço a leitura dessas duas placas? Eu não entendo como fazer. Esse tipo de placa a gente lê da base para cima, ó, de baixo para cima. Nós estamos vendo ali, ó, um final de canteiro, ó, um fim de canteiro, lendo de baixo para cima. Então, é um fim de pista dupla.
ao mesmo tempo nós estamos vendo o canteiro lá em cima. E lendo de baixo para cima é um início de pista dupla, um início de canteiro. Declive acentuado. O que é declive? Lomba abaixo, né? É uma descida. Se está acentuado, então é uma descida acentuada. Ao mesmo tempo, nós temos os aclives, né? Aclives acentuados. Aclive é lomba acima, é uma subida, e no caso aqui é uma subida acentuada. Estreitamento de pista à direita, então nós vamos ter ali um estreitamento à direita da via. Estreitamento de pista à esquerda, um estreitamento à esquerda. E um estreitamento de pista ao centro, ou seja, a pista estava larga, mas vai estreitar ao centro. E uma pista dividida, ok? A gente pode ver ali que na pista dividida, ela não é uma via de mão dupla, ela é uma via de mão única, ela só tem um canteiro que vai dividir as duas, ó. Diferente, por exemplo, do fim de pista dupla ou início de pista dupla, onde as vias são de mão dupla. Aqui, via de mão única. Área escolar e passagem sinalizada de escolares. Qual é a diferença? A gente consegue ver ali, ó, a faixa de segurança. Se tem faixa de segurança, é uma passagem sinalizada. Se não tem, é uma área escolar, ó. Né? Simplesmente uma área escolar. Claro, atenção, nós temos que ter nos dois, mas a gente vai ver a diferença pela pintura da faixa de segurança, ó. Trânsito de pedestres e passagem sinalizada de pedestres. Se é sinalizada, ó, tem a faixa de segurança, tá? Sempre que a placa tiver uma bola, vai ser crianças. Na verdade, é uma área de recreação de crianças, né? Aquele local ali é uma área de recreação de crianças. Então, por favor, extremo cuidado e vamos diminuir a velocidade quando enxergarmos qualquer uma dessas placas, por favor. É uma área de advertência de sério risco, certo perigo. Tá? Trânsito de tratores ou máquinas de obras e trânsito de ciclistas. Animais selvagens. E aqui tem uma placa, ela tem uma cor diferente, ó, é um laranja, não é um amarelo, mas ela tem a mesma forma da placa de advertência. Que forma é essa? O Código de Trânsito Brasileiro diz que a placa de advertência é um quadrado de lado. Algumas pessoas podem falar losango. Tá, ela pode ser um losango, mas ela é um quadrado de lado. Ok? E essa placa de obra é uma placa... As placas laranjas, elas são 4, que aparece uma só, mas elas são placas temporárias, porque elas vão acompanhar a obra. Quando acabar a obra, elas sobrem para o caminhão e continuam, seguem viagem. Não é uma placa fixa, é uma placa móvel. Rua sem saída. Acredito que muitos alunos gostariam que essa placa caísse, né, na prova, porque é uma placa, seria uma placa de fácil interpretação. Mas eu nunca soube que tivesse caído esta placa na prova teórica. Tá? Aeroporto. Bonde, Vento Lateral e Cruz de Santo André. Cruz de Santo André é o cruzamento de rodovia com ferrovia, cruzamento de carros com trem. Tá? Como aqui está amarelo, e aí no módulo 3, no próximo módulo, a gente vai ver a cor da sinalização horizontal. Aqui, como está amarela, vem trem nos dois sentidos, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E nos cabe verificar, antes, né, de seguir, se vem o trem ou não. Essa essa Cruz de Santo André, ela pode estar acompanhada das seguintes placas: passagem de nível sem barreira e passagem de nível com barreira. Se for sem barreira, está dizendo que não tem cancela, que tu vai ter que usar a tua habilidade de olhar para ambos os lados e passar no teu tempo. Se for passagem de nível com barreira, vai ter uma barreira ali, né? Vai ter uma cancela e fica mais fácil. Alargamento da pista à esquerda e alargamento da pista à direita. Sentido único, sentido duplo e mão dupla adiante.
Peso bruto total limitado. Peso limitado por eixo. No caso, peso bruto total limitado, 10 toneladas. Peso limitado por eixo, cada eixo pode ter 10 toneladas. Altura limitada, 4 metros. Largura limitada, 3 metros. Comprimento limitado, 10 metros comprimento do veículo. Passagem sinalizada de ciclistas e trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Vamos seguir. Aí tem uma parte da prova que antes era monocromático, né? Como se fosse um xerox, e hoje não tem mais. As mesmas placas que a gente já viu, certo? Vamos para as placas de identificação, placas indicativas. Rodovias e estradas pan-americanas, rodovias e estradas federais e rodovias e estradas estaduais. Estadual sempre vai ter ali, né, as iniciais do estado, e então vai ser, aqui seria RS e o número da RS, e as BRs, sempre quando tiver BR, é uma rodovia federal. Placas de identificação, as azuis. O que estão nos mostrando? Indicação de município. Identificação nominal de pontes, viadutos, túneis e passarelas. Identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. E identificação quilométrica. Isso aqui a gente vê mais, né? Mas a gente vê os avisos também. Identificação de limite de municípios, divisa de estados, fronteiras e perímetros urbanos. Tudo isso em azul, né? E nós temos ali a identificação de pedágio também, bem conhecido aí de todos. Aqui começam a entrar as verdes e as azuis. Somente azuis, somente verdes, e aí tem as mescladas, né? Azul com verde. Então, indicativos de sentido de direção, pode ser azul com verde, pode ser azul ou só verde. Diagramadas, um azul dentro da placa grande, verde, né? Ou a placa somente azul ou somente verde, né? As indicativas de distância. Esses são avisos de placa branca, né? Luz baixa, ultrapassar o veículo, tem outras. Acampamento indígena geralmente também tem nessas placas. Área de cuidado indígena, enfim, tem nessas placas brancas, né? No bordo da via. Serviços auxiliares são bem tranquilos, né? Eles já dizem ali na foto qual é a informação que estão passando. Tem uma só que a gente vai ter que ver direitinho porque já caiu em prova. Área de estacionamento, né, tranquilo. Serviço telefônico, serviço mecânico, área de abastecimento, pronto-socorro e terminal rodoviário. Restaurante, borracharia, hotel. Aqui a placa que eu falei para vocês. Ó. Algumas pessoas... Como é que vai cair a placa para vocês na prova? Vai cair a placa e o código dela junto. Sempre vai cair a placa e o código. E as alternativas para vocês tentarem descobrir qual placa é, para marcarem o correto. Alguns dizem que isso é ponte, outros dizem que é acampamento indígena. E o nome é área de campismo, seria área de camping, né? Mas aqui então área de campismo. Aeroporto e transporte sobre água. Terminal ferroviário e metroviário. Ponto de parada. Informações turísticas e pedágio. Ponto de parada de ônibus. Na verdade, o ponto de parada de ônibus ele tem 20 metros, né? 10 metros antes, 10 metros depois, ainda é ponto de parada de ônibus. Claro que às vezes a gente vê dentro dos bairros
as pessoas estacionadas na parada do ônibus, mas não pode, é proibido, tá? Pessoal, desculpa, eu estou gravando de tarde, tem muito som externo, mas lembrando que é realmente para ajudar aí o pessoal que vai ficar um tempo parado. Mas peço desculpa mesmo, porque hoje todos os meus vizinhos resolveram fazer barulho. Placas indicativas de atrativo turístico, elas são marrons, ó. Placas marrons. Indicação de atrativo turístico, então praia, né? Indicação de sentido de atrativo turístico, museu, igreja, sobrados. Indicação de distância de atrativo turístico, a mesma coisa, museus, né? Igrejas, enfim. Tá? Ficamos por aqui então, pessoal, nesse módulo 2, tá? Eu ainda vou postar, acredito que ainda hoje, o simulado, né, explicado, né, do módulo 2. Então, espero que aproveitem. Um abraço.